Oi, hoje os Sabores da Capital te convida a entrar numa casa onde o concreto inspira poesia e a arquitetura dialoga e muito bem com a cultura paraibana. É aqui na Casa MGA que a gente vai mergulhar nas cores das obras de Flávio Tavares, trazer música de qualidade para você e ainda aquele toque de gastronomia feita aqui na nossa terra. Fica comigo que os Sabores da Capital tá começando. Eu sou Paraíba Cisco. Eu sou Paraíba Cisco. Eu sou Paraíba Cisco. E hoje os Sabores da Capital tá numa configuração diferente. A gente saiu um pouco de restaurante e foi recepcionado na Casa MGA. É uma casa voltada para a cultura, para as nossas artes, para a nossa literatura. É um lugar onde você respira a arte bem em frente à praia. Respira também um pouquinho da brisa do mar da praia de Cabo Branco. E quem recebe a gente aqui hoje é Cristina Santiago, da MGA, empreendedora, empresária, mãe, advogada. É um currículo bem extenso. Obrigada por receber os Sabores aqui hoje. Estou muito feliz, Ju, em participar desse momento com vocês. Me fala como foi essa ideia de trazer um local de cultura aqui para a praia. A gente tem várias casas maravilhosas, né? Arquitetura bonita, históricas também, mas nada aqui nesse local, por exemplo, no Cabo Branco, respira tanta cultura quanto esse local agora que a gente está nesse momento. Tudo surgiu que há 1 ano e meio a MGA vem se dedicando um pouco mais em contar um pouco a história da Paraíba. A gente tem um projeto que é o Paraibanamente MGA. E a gente saiu com esse projeto, visitando várias cidades, contando um pouco da nossa história, conhecendo um pouco da nossa arte, da nossa cultura. E aí ele era divulgado nas redes sociais, em canais digitais. E aí chegamos nessa casa. A construtora adquiriu essa casa e a gente sentiu a necessidade de fazer essa conexão. Hoje, grande parte do nosso fluxo é turista, são pessoas que adquirem unidade aqui e saem da nossa cidade sem conhecer um pouco da Paraíba. E a gente queria deixar um pouco marcado como é a nossa história, quem somos nós, quem são os nossos artistas. E aí a gente resolveu transformar essa casa durante algum tempo, a Casa MGA, como um projeto de vivência, um espaço para ser explorado esse universo cultural, para que as pessoas pudessem vir aqui conhecer, ter novas experiências num local que é lindo, em frente ao mar. Como é que é a escolha dos artistas? Vocês abrem as portas para paraibanos, gente da nossa terra? Que tipo de artes a gente pode ver por aqui? O foco sempre é a gente contar mais sobre a Paraíba, sobre a nossa cultura, sobre essa relação. Às vezes é um artista de fora, mas que já é paraibano de coração, então tem uma relação com a nossa raiz, com a nossa história. Então, todos os artistas que passaram por aqui, a gente vem fazendo um trabalho bem intenso desde setembro na casa, onde a gente explora um universo bem diverso das diversas artes que nós temos, começando com artesanato paraibano, onde a gente reuniu grandes nomes que a gente tem aqui em toda a Paraíba, artesãos de várias artes, rendeiras, trouxemos a cerâmica, trouxemos vários elementos, a questão da sereia da penha, aquele material feito com muita beleza, luminárias, a gente trouxe elementos decorativos, a gente explorou com vários artistas aqui. E aí seguimos para outro momento com artistas plásticas femininas, várias artistas que a gente tem grandes nomes, mas dedicamos a mulheres. Outra, a gente entrou no universo literário, onde a nossa literatura é muito rica, e a gente fez uma semana literária para entrar em outro conteúdo. Em seguida, chegamos agora com Flávio, né? Essa exposição que já estamos aqui saudosas em chegar ao fim. E temos mais muita história para contar aqui. A gente sempre tenta trazer mais um pouco dessa página cultural que a Paraíba tem tão rica, né?
E aí, durante todo esse calendário, a gente consegue fazer algumas oficinas, alguns momentos, às vezes tem um encontro, tem uma leitura, tem alguma discussão. Essa semana a gente vai fazer pequenos grupos, às vezes algum profissional pede para fazer um encontro para algo específico, a gente consegue fazer alguns trabalhos assim. Na verdade, é uma casa aberta proporcionando arte, cultura e... Agora é uma casa dos anos 50. Quais são as características dessa casa? Ela é uma casa dos anos 80. 80. E era uma família que usava como uma casa de veraneio. E aí, o pessoal de Campina e que vinha sempre nos verões e também aos finais de semana viver aqui com a família. E vocês trazem o mobiliário também, um pouco dessa história? A gente usou um pouco, algumas peças são do acervo pessoal deles, né? Eles cederam a gente, e algumas são da própria construtora que a gente mesclou. Agora, por que é importante para uma construtora que a gente pode ter muita visão de futuro, né? Trazer essa importância de olhar também para o passado? Eu acho que a gente precisa, de verdade, contar a nossa história, a nossa raiz. A Paraíba hoje está muito em evidência. E as pessoas chegam aqui e não conhecem todo o potencial que o paraibano tem. Às vezes ele não conhece a nossa arte, ele não conhece o nosso centro histórico, ele não conhece nossos artistas, ele vem para cá, ele não adquire uma peça de um artista, ele traz tudo de fora. E o objetivo é a gente trazer esse contato a esse futuro morador, esse investidor que chega à nossa cidade e proporcionar esse encontro, esse elo, né? Facilitar que João Pessoa não seja beneficiada só pela venda de imóveis, mas o artista seja também beneficiado com essa chegada de novos moradores. As pessoas realmente valorizem essa arte e conheçam mais. Cristina, você é o olhar feminino da MGA. Tem outras, eu apareço mais, mas somos 4, né? Sou eu, tem minha mãe, minha irmã e meu irmão. Cada um numa área específica. Majoritariamente mulheres. Mulheres. Predomina mais mulheres. Mas eu fico mais na área comercial e marketing, por isso que eu acabo mais à frente nesse tipo de projeto. São 19 anos de história. Isso. Como é que você avalia essa trajetória? Nós somos uma empresa familiar, uma empresa mas genuinamente paraibana e pessoense, né, que ama construir aqui na nossa cidade, que tem como foco e objetivo proporcionar esse crescimento e esse desenvolvimento da cidade. Cristina, como é que você avalia, né, a expansão da construção civil na cidade de João Pessoa? A gente tem crescido muito, e para as próximas décadas, né? Como se vê e o que é que se deve ter de cuidado nesse momento, principalmente? João Pessoa é uma cidade que realmente hoje está em evidência nesses últimos anos. É a cidade que hoje se tornou a queridinha para uma moradia, desacelerar e vir para um lugar com qualidade de vida, um local que tem todos os atributos que realmente proporcionam uma excelente moradia, né? Então, a construção civil, ela tem contribuído bastante nesse crescimento da cidade. A gente tem uma cidade comparada a várias capitais do Nordeste, do Brasil, que tem uma estrutura muito organizada em relação ao processo construtivo, ao cuidado que os empreendimentos, a forma que os empreendimentos são construídos, o respeito à legislação, aos regramentos, com projetos que realmente priorizem esses valores de uma vista, de uma visão, de uma ventilação, de um cuidado com o parque, de um cuidado com a cidade. Trazendo sempre qualidade de vida alinhada a tudo, qualidade de vida, né? alinhada a tudo, Eu sim. acho que tem sido o maior atrativo da cidade, é a qualidade de vida. Então isso tem que ser respeitado, senão fica para trás, né? Exatamente, exatamente. Cristina, muito obrigada por receber os sabores aqui na Casa MGA. Agradeço demais, Juliana, e dizer que foi uma experiência maravilhosa. E agradecer e dizer que a casa está aqui aberta para vocês. Portas abertas, vem aqui na praia do Cabo Branco e vamos dar uma volta por essa casa, observar cada detalhe dessa construção. É muito bonita, é gostoso estar aqui recebendo a brisa da praia, né? Muito bom. Vai lá desse passeio.
Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Ele é um dos nomes mais significativos da arte paraibana, nordestina e, por que não dizer, brasileira. São mais de 5 décadas de contribuição nas artes. A gente está falando de Flávio Tavares e os Sabores da Capital hoje tem o prazer de recebê-lo. Oi, Flávio! Obrigada por estar aqui hoje com a gente. E hoje ele abre o coração ao longo das décadas e os pincéis para mostrar a arte desde o tempo em que ele ainda era menino, né? Exato. Eu trabalho desde os 15 anos, né? E aqui, Luiz Mar Medeiros, ele pega na coleção dele quadros meus a partir de 67, de 1967, e vai até o ano 2000, 2000 e pouco. É uma viagem no tempo mesmo, como o nome da exposição. Mas, Flávio, foi ainda na adolescência que você descobriu a paixão pelos traços, a mistura de cores. Isso surgiu na sua vida de que forma? Não, eu acho assim que houve incentivo, sem dúvida, na minha educação, que meu pai, mesmo médico, Arnaldo Tavares, ele era muito bom desenhista. Até o pessoal falava que as aulas dele ele ilustrava muito no quadro negro com desenhos muito precisos de anatomia. E é como casa de músico. Quando tem músico numa casa, geralmente os meninos tocam alguma coisa, né? E lá em casa quase todos desenhavam bem. No caso meu, eu fui incentivado porque meu pai me escreveu no curso de arte livre da COEX. E meu professor foi um grande professor, Raul Córdoba. Aí eu peguei, vamos dizer, a cozinha dessa mistura de cores que você falou. Raul é muito bom, ele é um mestre ainda hoje, é uma pessoa contemporânea e ele tem essa virtude nele de ensinar o ofício sem ter uma interferência estética. Ele saltava a imaginação dos alunos, né? Então eu peguei também um professor muito bom no Rio de Janeiro e depois acompanhou aqui, que era Hermano José Guedes, que tem a casa da Universidade Hermano José. Então eu tive privilégios, não foi só uma coisa sozinho não, porque eu acho que ninguém aprende sozinho. Mas aí a gente está aqui na Casa MGA, né, como a gente já apresentou aqui um pouco do espaço, que recebeu recentemente uma exposição de muitas histórias, muitos quadros ao longo dos anos de Flávio Tavares. Flávio, me fala como você se sente ao ver todas essas obras. São obras que foram já adquiridas, né? Foram compradas por um colecionador e eu acho que algumas delas você não tinha tido contato há algum tempo. Como é se ver ao passar dos tempos assim? Eu tive uma surpresa extremamente agradável. Uma surpresa de que eu trabalhei em vários anos e essas obras espalhadas em galerias Rio, São Paulo, Recife, eu não poderia imaginar nunca que as obras se encontrassem e também rever, porque quando você vende um quadro em João Pessoa, você sabe, não a totalidade, quem comprou. Você pode ir na casa de um amigo, comprou na casa de uma pessoa, fotografar, mas esses quadros em 68, 70 do Rio de Janeiro, eu rever foi uma emoção muito grande. Inclusive, didaticamente para mim, é interessante, não é uma questão de você achar que evoluiu hoje, não. É como você transitou nesse imaginário durante esses tempos todos. Você vê também as suas influências na época, porque aqui eu passo, na minha memória, muita influência que eu tive de Francisco Brenan, Gilvan Samico e de outros pintores como Di Cavalcanti. Eu consigo ver essas boas influências que eu tive, não sabe? Quais dessas obras que a gente está observando e vocês estão vendo aí, fazendo esse passeio também, qual é a que te traz memória, qual é a que te traz alguma importância? Olha, ali na outra sala tem um quadro do poeta Manuel José de Lima, o famoso Caixa d'Água. O quadro é muito bom, o quadro foi um presente que eu dei quando esteve aqui na Paraíba, Jorge Amado, ele foi lá em casa. Eu tinha 18 anos, aí ele gostou, esse quadro estava
Manuel Caixa d'Água, ele visitava muita gente. O ateliê meu era na rua Rodrigues de Aquino, no fundo do quintal. Quando eu vi, estava Jorge Amado sentado com o papai, conversando no meio das bananeiras, e ele com o quadro na mão, mas dizendo, esse quadro é muito bom. Aí quando ele saiu, eu dei de presente. Luiz Mar, anos depois, Jorge Amado desaparece do mundo, não é? E grande parte das obras dele foi leiloada no Copacabana Palace, num leilão. Aí Luiz Mar estava no Rio, aí comprou, adquiriu o quadro. Aí o quadro, de repente, volta para mim. Não que ele seja, vamos dizer, o melhor, mas ele é o que tem mais história dentro de mim. Eu queria que você me dissesse qual é a essência de Flávio Tavares. A terra e o povo. Como eu sou um pintor que sempre vivi aqui, lógico, viajei, voltei, mas a essência minha não é a paisagem só, mas é a essência que eu transpiro junto do fabulário nordestino, que meu pai adorava a literatura de cordel e era folclorista também, e as influências também, que quando eu era pequeno, ele mostrou a primeira vez para mim. Era uma revista chamada Senhor. A capa da revista era arte nordestina, arte do povo. Então, essa essência que eu trago dentro de mim é uma essência ligada às raízes populares. Esse daqui é o Sabores da Capital, nosso programa que une culinária, gastronomia, artes, né? Seja na música, artes plásticas, personalidades, assim como você. E fala muito sobre o sabor de João Pessoa, o sabor da nossa capital. Você consegue traduzir esse sabor de João Pessoa também nas suas obras? Não, se for ver a palheta, não é, do que eu uso, ela estaria assim junto das mangas rosas, do cuscuz, a cor amarela, não é? E também do urucum, que a gente chama coloral, que eu gosto muito de laranja, vermelho. E os verdes dos nossos coqueiros, das nossas vegetação, uma cidade muito verde, João Pessoa. E para finalizar, a palheta seria a cor do barro, né? A cor do barro queimado, da cerâmica. O tempero seria mais ou menos isso. E com tanta estrada assim, Flávio Tavares ainda tem sonhos? Eu acho que a essência de uma pessoa, seja ela qual a profissão, ele se mantém atemporal, sabe? O mundo é tão grande que a gente não sabe aonde parar. E às vezes eu sinto, como eu não escrevo, as temáticas vêm pra gente. Recentemente eu fiz com o Chico Pereira, meu amigo que faleceu há pouco tempo, um álbum sobre a Feira de Campina Grande. Aí a gente visitando a feira, aquelas cores. A Feira de Campina Grande é patrimônio nordestino. Então, aquilo ali alimenta o imaginário da gente. A gente viu um cara vendendo banha de Tejo, ele no ombro com um camaleão, sabe? A feira das frutas é um delírio, é uma escola de samba de cor. É verdade. Então, não para. Quando eu vou para o sertão, eu gosto muito de Sousa, Patos. A paisagem árida, ela também dá um esvaziamento a isso tudo que eu estou falando. Aí eu procuro ver a temática de ver lavadeiras quase sem água lavando roupa. Isso é um tema muito significativo para a água e para a sobrevivência do ser humano. Quando você tem uma palheta esvaziada, às vezes a pintura é mais difícil. Porque Leonardo da Vinci tem uma frase que ele diz: a sofisticação é a simplicidade. É incrível ver como todos esses personagens, eles conseguem dialogar na sua obra sem causar uma confusão mental em ninguém. Como trazer essa harmonia para dentro deles? Não, porque existe, que eu acho que está... A palavra é extinção, que é a pintura alegórica. A pintura alegórica, é perigoso falar isso porque a pessoa vai se levar... É uma carnavalização. A carnavalização é uma história da literatura, mas, por exemplo, Dostoiévski, são romances que têm muitos personagens, muitas histórias junto e que tem o fio da meada. Uma escola de samba, se não existisse a palavra carnaval, ela traduziria melhor. Você fala sobre os índios carajás,
um tema, né? Outros, os morros. Aí ela aborda toda uma história numa música só, num samba enredo. A pintura tinha a pintura, isso vem muito do barroco. Você quando olha aquele teto, a nave da Igreja São Francisco, você vê ali uma história bíblica, né? Eu, quando era pequeno, olhava aquilo ali, eu digo, esses anjos vão cair em cima de mim. Então, a pintura alegórica, ela conta uma história. Porque isso deu origem ao que a gente hoje adora desde pequena, as histórias de quadrinho. Você pega uma revistinha Mônica de Maurício, né? Você vê a pessoa, a menina com frio, a menina com raiva, todos esses cânones que o desenho animado levou, vem da história da pintura. Então eu captei muito isso, porque eu quando era pequeno, eu fazia história de quadrinho. E, Flávio, vou convidar você então para a gente dar uma passeada aqui por essas obras, né? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo, vamos lá. Nesse passeio a gente já... Você estava me falando sobre essa obra aqui, né? Essa é a mais antiga, vamos dizer assim, porque para a pintura, 67 não é tão antigo, né? Antigo seria depois de Cristo, vamos dizer assim. Esse é um trabalho feito como fosse lapiseira, o pastel, né? É um trabalho muito autêntico e é aquilo que eu te falei, é o cotidiano de feira, do quintal de casa. Depois, esse quadro aqui eu acho ele lindo, porque ele tem uma ingenuidade nele e tem também um ornamento que é muito dentro do barroco, dentro da influência que eu já tinha de Francisco Brenan, então de Wellington Virgulino, outro pintor pernambucano muito bom. E aqui já era uma pesquisa que eu fazia sobre as areias de Timbal do Sul, aqueles vidrinhos de areia e de Pitimbu, essa parte aqui. E aqui já vem o tema materno, né, que volta os gêmeos, né? Os olhos eram muito expressivos. E aqui no cantinho, aqui a gente já muda totalmente de estilo, né? Juliana. Aqui você já dá para ver um era aquele negócio de querer muito aprender a fazer o realismo, não sabe? E era uma pintura assim, muito solta, né? Isso aqui é Belém do Pará, é Amazonas, foi uma viagem que eu você fiz fez? para Santarém, que é mais Sim. Timbal do Sul, Sim. a parte onde tem as dunas no Rio Grande do Norte, era as catadoras de guajiru. Isso aqui era uma frutinha que tinha muito no litoral, ainda existe, mas Não é uma fruta, né? bom. Esse é o quadro o poeta Manuel José de Lima, o Caixa d'Água, que ele fazia da cidade o seu grande mundo, né? Ele era conhecido por todo mundo. Aí ia muito lá em casa. Jorge Amado apareceu para fazer uma visita à Paraíba e foi lá em casa. E não é que comprou, ele queria comprar. Eu dei de presente a ele. E não fez outro? Não. Esse foi o único? Foi. Aqui já é a parte dos sonhos, que eu estava atrás já das nascentes, né, de como já tinha lido alguma coisa do Zen budismo na época, né, que era o Duin, que é a forma do Ouroboros, que é a serpente engolindo o próprio rabo da serpente, que equivale à energia, o vórtice de você ter uma energia sempre presente, né, é isso aqui. Aqui eram os dramas na época de teatro, de figuras teatrais, né, onde tinha o drama de suicídio, de tragédias da mulher, né? Aí eu fiz isso em homenagem, que hoje a gente está muito em alerta sobre os feminicídios, né? Então é um grito contra a violência, ela mesmo segurando a mão dela para não fazer parte do mundo violento, do machismo, dessa coisa toda. Essa aqui foi uma viagem que eu fiz a Santarém, aquela viagem, né? Onde o mercado do Rio Amazonas me assustou e o mercado de Belém do Pará, o Ver o Peso, tinha detalhes. Isso aí é uma criação pós-ida minha a Belém. Tem obra em todos os lugares, né? A gente sobe aqui um pouquinho mais escada. No mar não é brincadeira. Esse quadro aqui... Vamos subir. Isso foi de uma série que eu fiz quando eu fui para Jerusalém. Eu fiz uma exposição lá no hotel O Rei Davi.
E eu levei muitas obras ligadas a uma mitologia que faz uma interligação do povo hebraico. Isso aqui era Berseba. E ali eram figuras dos caminhantes, dos mascates, sabe? Esse é dos quadros que eu mais gosto, que é daquela época lá das gêmeas, né? Agora interessante, porque era a gente chama ingênuo. Esse era o meu desenho. E interessante, porque muita gente pergunta, mas isso parece pintura sua dos anos 70. Esse desenhista, esse pintor ainda está dentro de mim. Ainda? E eu vendo Luzmar com essa coleção, eu fico com vontade de voltar. Olha, aí tentar voltar um pouquinho, tentar fazer novamente, né? Eita, que passeio gostoso, né? Ver todo o repertório, conhecer. Essa exposição não foi uma exposição normal. Não, um pouco mais da essência Ela de foi Flávio. vamos dizer, uma psicanálise. E esses são os sabores da capital, trazendo o sabor da arte de Flávio Sem Tavares. dúvida, o tempero com a da gente. vida está dentro da comida da gente, né? Você tem todos os temperos, os cheiros, né? Para você identificar a sua terra. E hoje a gastronomia paraibana está em alta, né? Você vê que estão descobrindo as verdadeiras raízes da nossa comida, né? E essas obras do artista plástico Flávio Tavares, que a gente fez um passeio, mostrou vários e ainda está apreciando aí, são todas de Luzmar, que é um colecionador e acredito eu que um aficionado pela obra de Flávio Tavares, né? Com certeza, com certeza. Como foi percorrer o mundo, cidades, lugares, em busca mesmo, foi fazendo um garimpo dessas obras? Né? E essas obras mais ou menos de uns 40 anos, quando eu comecei a me interessar e adquirir, né? Então essas obras eu adquiri no Rio de Janeiro, adquiri mesmo aqui em João Pessoa, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Brasília, e fui juntando todas essas obras em leilões, galerias, de particulares, né? E então fui formando essa coleção. Temos aqui trabalho desde a década de 60, 70, 80, algumas de 90 e algumas de 2000 também, mas a coleção é mais da fase mais inicial dele, 60, 70 e 80. Mas como é que surgiu essa paixão? Qual foi a obra que você viu que impactou? A primeira obra do Flávio que eu adquiri foi aqui em João Pessoa, era um antiquário que tinha aqui do seu Reginaldo, né? Consegui dele essa obra aqui, essa pequena, né? O Adão e Eva, né? Em que ele usa muito o figurativo, né? A natureza. Isso fez com que eu fosse pegando gosto, né? E fui adquirindo, né? Trabalhos dele dessas fases. E hoje você abre seu coração, né? Pra todo mundo ver. Eu sempre digo que a obra de arte você tem que mostrar, né? Não adianta você ficar isso em casa na parede, porque poucas pessoas vão ver essas obras, né? É como se fosse conhecimento, tem Então, que se espalhar, né? Tem que espalhar, eu acho que tem que mostrar, E um trabalho do Flávio que me marcou muito foi numa das minhas viagens ao Rio, eu passeando por lá, aí vi uma divulgação de um leilão lá com obras do Jorge Amado, né, que era da coleção do Jorge Amado, e eu, curioso, subi para ver. E quando eu cheguei lá na exposição, aí encontrei um trabalho do Flávio, né, que era o Caixa d'Água, né, e está aqui na exposição. Tem muito significado muito significado para ele. Aí trouxe para cá, né, essa obra, mandei restaurar, limpar, trouxe para aqui e convidei o Flávio para ver. E o Flávio comentou assim, se emocionou. Aí disse, Luzmar, até que enfim, Caixa d'Água volta para João Pessoa. E o curador dessa exposição foi o Augusto Moraes. Como é que se classifica essa exposição? Olha, de várias exposições que eu já
fiz curadoria em vários locais, não só aqui em João Pessoa. Para mim, essa daqui foi a mais que mais me emocionou, que eu mais gostei de fazer, por uma simples questão. Além do acervo, a gente fazer uma exposição numa galeria, num determinado local que é apropriado para fazer uma exposição é outra coisa. Agora, você adaptar uma casa, uma residência, com esse tipo de parede, esse tipo de disposição aqui arquitetônica é mais complicado. Só que o resultado dessa montagem, dessa expografia neste local, para mim foi a melhor exposição que eu já montei. Eu classifico, para mim, pessoalmente, a melhor que eu já fiz. Um momento e tanto. Pois aí, você que está com a gente no Sabores da Capital, está tendo a chance, a oportunidade de ter tudo aí, ó, na sua casa, na telinha da televisão. Você pode guardar, ver cada uma dessas obras que a gente está mostrando em detalhes, saber a história, de onde elas vieram, né? Flávio Tavares também conversou com a gente, abriu o coração dele, falou sobre cada uma delas. Então é um momento, assim, né, memorável para todos nós que participamos desse programa hoje. Muito obrigada, tá? Nada, um prazer. Muito obrada. Obrigada, Augusto. Muito obrigado a você E por ter Luiz dado essa Mar. oportunidade Obrigado. também dizer que vem outras, possivelmente, outras curadorias aqui na própria casa. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself in lonely for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are you trying to fill that void? Or do you need more? Ain't the hurry keeping so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Os Sabores da Capital recebe hoje Gabriel e Renata, a mistura do cuscuz com o pão de queijo, porque é Paraíba e Minas, um casal que faz música juntos, apaixonante demais. Com certeza. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. A gente que agradece. E aí, me conta como é a história desse casal, da música, esse repertório, criação de empresa. Eu vou começar a falar desta música, tá? Da Cello. Na verdade, a Diamond, que é, né, a empresa que hoje abarca esse projeto todo, ela surgiu dentro de uma casa, de uma tocada privada, de um aniversário, em que eu fui acompanhar a Gabriel, fui de suporte, embora eu já cantasse, ele também. E aí, em determinado momento, a dona da casa, falou: "Vocês sabem cantar cello?" E Gabriel olhou pra mim, ele que estava tocando, né? O evento era dele, e ele falou: "Você sabe tocar cello? Você sabe cantar cello?" Eu falei: "Sim, sei." E aí a gente cantou pela primeira vez juntos, dentro de um evento privado, essa música. E foi daí que surgiu a parceria musical. A gente viu que as nossas vozes timbravam muito bem. Tínhamos mais ou menos, ele é tenor, eu sou soprano, então as vozes casavam bem, não só na classificação vocal, mas também no timbre. E daí surgiu a ideia da Diamond, que é a empresa que nós temos hoje, que trabalha alguns segmentos. Quer falar um pouquinho? Exatamente. A gente se conheceu. Ah, agora ele vai pra parte boa. Vou para a parte boa. A gente se conheceu no coral da UFPB. Sim. Eu já cantava há alguns anos no coral e ela entrou em 2022
E aí, até então, não rolava nada. E aí, quando foi no final de 2022, a gente começou a viajar muito pelo coral. E aí a gente se aproximou bastante nessas viagens, né? E daí surgiu um romance, e surgiu um grande amor e acabou em casamento. Olha, o casamento e um duo perfeito de vozes também, né? Obrigada. Hoje na Diamond. E a gente tem, hoje o que a gente apresenta aqui em João Pessoa, né? Paraíba, de modo geral, mas aqui mais a capital e cidades próximas, né? Nós temos 3 vertentes. A Diamond Banda, que ela se apresenta de forma mais pública em casos de shows, né? Abertos ou sob forma de cover ou sob forma de ingressos mesmo. Então, a Diamond Banda, hoje ela é especializada em retro music, flashbacks nacionais e internacionais, e dance music, flashbacks e flash dances. E olha que coisa legal, né? Que coincidência que os Sabores da Capital sempre traz essas coincidências. Vocês fazem flashback, anos 80, anos 70, 90, e a gente está numa casa, né, construída nessa década, né, 1980, final de 1970, e traz a arquitetura, uma casa muito bonita, né, bem guardada. E aí combina demais com o estilo musical de vocês. Sim, a gente percebeu quando entrou que é um local de uma arquitetura muito genuína, né? O que a gente considera também que eram as músicas dessa época muito genuínas, né? Elas tinham uma característica de propriedade muito forte, então você ouvia um cantor, você sabia quem estava cantando pela Tem um voz. traço forte, né? Sim. Aqui é um traço, vocês, né? A voz mesmo, Era né? bem mais heterogêneo, né? É verdade. E a gente gosta muito dessa pegada. E com isso também, eu sou falante. Eu sou da área de comunicação também. Ah, estamos em casa. Sou professora da área de comunicação e marketing, então eu sou falante. Então vamos ouvir mais vozes? Vamos para mais? A nossa conversa continua. Vamos para o saudosismo, então. Pronto, pegando esse saudosismo, a gente agora vai fazer um medleyzinho bem compacto de 3 grandes nomes da música internacional. Elvis Presley, Frank Sinatra e Beatles. Investiu bastante aí, viu? Vamos lá. And then now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I've stated my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. For all is a man, what has he got? If not himself, then he has known to say the things he truly feels. And not the world, our one who lives, they make a choice. I took the bull and did it my way. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows, turning to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start
Gente, emociona muito. Algumas das músicas de Elvis, principalmente, me remete a meu filho, Davi, porque sempre que ele ia dormir, eu colocava exatamente essa música. Que legal. Bora dormir, Davi. Ai, mãe, vai botar Elvis, ele não sabia falar. Vai botar Elvis Presley, E Já foi sabia. com essa música de Elvis Linda. Presley que eu pedi ela em casamento também. Então esse repertório aí é um repertório realmente apaixonado, né? E como foi esse pedido? Então, eu já estava planejando uma forma de pedi-la em casamento, né? Eu estava pensando, tentando usar a criatividade. Aí eu disse, a gente se uniu no coral. Por que não fazer algo criativo dentro do coral? Então eu liguei para um amigo meu que tocava violão, que era do meu naipe de tenores do coral. E eu disse, tu pode tocar uma música que eu vou pedir Renata em casamento. E aí ele falou pro maestro. O maestro me ligou desesperadamente, vamos fazer, você vai fazer assim, assim, assado. Aí ele combinou que íamos forjar uma discussão no meio do ensaio. Eu ia ficar insistindo em pedir para falar e o maestro não ia deixar. Isso tudo o maestro que combinou comigo. Você vai ficar me interrompendo e eu vou ficar lhe cortando. E assim foi feito. No meio do ensaio, no momento que a gente combinou, eu comecei a insistir e ele começou a fingir uma irritação muito forte, até o momento que a gente começou a discutir e ele saiu, batendo porta, revoltado, e eu me levantei e fui para frente do coral. O meu amigo pegou o violão, escondidinho assim, e na hora que eu fui começar a falar, eu comecei a cantar essa música de Elvis Presley. E ela, desesperada, porque assim, parecia de fato uma briga, uma coisa verdadeira, uma coisa ficou bem verdadeira mesmo. E aí ela tava pálida, nervosa. Eu comecei a cantar pra ela, comecei cantando e aí pedi ela em casamento. Assim foi. Eita, já faz quanto tempo isso? Do pedido, 2 anos? Os 2 anos. 2 anos. Estão no auge Mais do ou menos. amor, no auge do amor. Tá. Quais são os canais de contato com a Diamond? A gente tem um Insta que a gente abriu, @Diamond, que é diamante em inglês, né? @Diamond.eventos musicais. É um ícone de um Dzinho rosa com fundo preto. Porque existem algumas Diamonds no Instagram, mas o nosso específico é esse ícone do D rosa com fundo preto. E lá as pessoas podem entrar em contato conosco, tanto pelo próprio Instagram, mas a gente também tem o link do nosso WhatsApp lá e também o link do YouTube, porque a gente já tem o primeiro DVD gravado, que está jogado no YouTube e que está com o link lá no Instagram. Então, pelo Instagram, @Diamond.eventos musicais, as pessoas conseguem nos achar. Eu conversaria horas com vocês, porque eu gostei de vocês, da história de vocês, da música de vocês. E a gente tá aqui, ó, embaixo de um pé de manga. Maravilha. Tem bastante manga, inclusive. No ventinho aqui da praia. Tá bem gostoso aqui o clima. Vou agradecer demais a presença de vocês aqui. E é claro que eu quero terminar com música. Claro, com certeza. Vamos terminar com uma música nacional, então. A gente estava cantando músicas internacionais, vamos com a nacional. Vamos lá. Próximo bloco tem gastronomia aqui nos Sabores da Capital. Até já. Quem é dessa época lembra? Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados na vida real. Lhes nega a oportunidade e mostra a face dura do mal. Alagados, Seixal, favela da Maré, a esperança não vem do mal, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Eu sou Paraíba, sim senhor. Eu sou Paraíba, sim senhor. Qual é o canto mais aconchegante de uma casa que reúne a família, que reúne os amores, que reúne histórias e todas as delícias?
é a cozinha. Por isso que a gente está aqui na cozinha da Casa MGA, hoje recebendo aqui nos Sabores da Capital, Taciana Liz, da Amo Pão. Taciana, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E hoje você vai mostrar um pouquinho do seu trabalho, né? Contar um pouquinho da sua história, mas também vai ter uma receitinha. Isso, hoje a gente vai fazer uma receita que é um molho francês, que tem origem no Mediterrâneo da França, certo? Na Provença, à base de azeitonas, nozes e alcaparras. E o que é que a gente tem então de ingrediente? Então a gente tem azeitona, certo? Então é bom usar um bom azeite, temos nozes, alcaparras, azeitonas temos a preta e a verde, alho, limão, pimenta do reino e sal. Para finalizar, é um preparo bem simples e assim fica uma delícia se for usado assim em carnes brancas, em peixes, você pode colocar na pizza, no pão, numa torradinha, num grissino. Então é um aperitivo para você receber seus amigos em casa, quem você ama, para tomar um vinho. É uma receita prática, fácil de fazer e uma delícia. Então vamos lá, vamos ao preparo. Uau, bastante azeite, hein? Sim. São 11 anos já de Amo Pão, é? Como é que Isso. nasceu? Então, nasceu da minha vontade de servir pessoas. Eu sempre gostei muito de servir pessoas e fazer preparo. Eu tenho memórias de eu criança, recebendo amigos em casa e sempre fazendo comidinhas, preparando. Então, eu acho que esse é meu dom é servir. E aí eu comecei a criar produtos que eu acredito que é o melhor que eu tenho para servir e fazer com que as pessoas se reúnem em volta da mesa. Eu acho que essa é a minha missão, é juntar as pessoas em volta da mesa e com um banquete, né? E são diversos tipos de pães que você se especializou em fazer. Isso. Já você vai falar um pouquinho sobre cada um. Agora a gente passa como é que é? Isso, agora a gente vai bater, certo? Colocamos os ingredientes, vamos bater. Você bate tudo, certo? Deixa as nozes à parte para ficar assim mais grosseiro. Você bate também mais grosseiramente, mas deixa as nozes à parte para você sentir as nozes na hora de comer. Então faz toda a diferença. Você coloca as nozes. E para finalizar, você coloca um pouco de sal, porque já tem azeitona, já tem sal. Você coloca um pouquinho. E pimenta do reino a gosto. E pronto, já está pronto, vou lá. Que delícia. Quantas receitas de pão você já elaborou? Incontáveis. Eu adoro criar. É sério. Eu comecei na área de direito, mas eu acho que era uma coisa mais mental, assim, mais fechada, mas eu adoro criar. Então, é minha diversão criar. Então, de criar e testar. E assim, provar e dizer, não, isso aqui ainda pode melhorar aqui, pode melhorar acolá. Então, tem receitas minhas que eu ajusto mais de 20 vezes. Porque assim, na verdade, eu acho que eu passo a minha vida provando e achando que ainda pode melhorar. E você ama pão de verdade? Amo sim. Sempre amor? Sim. O cheiro, hein? Tá bom, Isso. viu? Que delícia. É bom você escolher um bom azeite, que isso faz toda a diferença. E na hora de bater, bater bem rústico. E fica essa pastinha, não demora 3 minutos para ficar pronto. E aí dá para tomar com vinho, comer, harmonizar com vinho, fica gostoso também? Fica com vinho branco principalmente, com carnes brancas, com peixes, você colocar na pizza, na massa. É mesmo? Uma massa artesanal. Com peixe eu faço peixe, asso, frito e ponho por cima já depois de pronto? Depois de pronto, como acompanhamento. Que delícia, que delícia. E aqui, ó, vamos falar um pouquinho dos pães, que a gente tem alguns tipos de pães. Isso. Inclusive, a gente entrevistou Flávio Tavares, ela fez questão de trazer cores, que são cores obtidas por meio natural, né? Isso, exatamente. Aqui nós temos nossos pães autorais, que esse aqui é o de cúrcuma, com gergelim preto, e esse aqui é o pão celeste, né, que eu digo assim, que tem a cor do céu. Então, esse aqui tem um tingimento natural, que é o mesmo tingimento que os índios se pintam. Então, a mesma técnica que eles usam para se pintar, eu utilizei e coloquei no pão. Então, isso aqui é totalmente natural. E esse aqui é de açafrão da terra, eu coloquei uns pontinhos pretos, que é o gergelim
preto, tudo para trazer cor e trazer o meu toque, assim, o toque da Amo Pão, que é uma empresa criativa. A maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres, e mulheres, homens também, mas mulheres têm essa questão Tem assim. a veia criativa, a bem veia aflorada é. de verdade. E a cor, ela torna o alimento mais atrativo, né? Isso. E o pão, a gente pensa no pão, o pãozinho, não acho que vai ter cor, mas quando aparece uma cor como essa, surpreende, né? Aham. Muito bom. Então esse tapenade fica uma delícia, assim, para você utilizar com torradinha, com grissini, com um belo pão italiano, com uma própria pasta. Então você pode utilizar em lugares versáteis. Adorei a receita, super simples, mas rebuscada e gostosa. Isso. Eu vou provar agora. Onde é que fica a Amo Pão? Então, a gente tem uma produção que é na região do Conde e nós temos 2 lojas aqui na cidade. Tem uma em Jardim Oceania e uma no Miramar. Vocês estão convidados para Portas vir conhecer. abertas de segunda a sábado, como é o Isso. funcionamento? A gente tem todos os dias, aberto todos os dias. Todos os dias. Aham. E também você faz o pedido, como é que funciona? A gente Pode ir também lá tem no direto? pedido de delivery. Você pode pedir tanto no iFood quanto no próprio WhatsApp. E também lá, quando vocês forem, sempre tem uma mesa nas 2 lojas para você servir e você degustar. Sempre tem uma mesa assim. Faz parte da hospitalidade, do conceito da Amo Pão, que é o bem receber. Então, toda vez quando você chega na loja, sempre tem um patezinho, uma geleiazinha para você experimentar e depois, se quiser, você levar o produto. Delícia. Me fala um pouquinho da fermentação dos pães. O que é que diferencia o pão que tem uma fermentação mais rebuscada de um pão simples? Sim, é o seguinte, esse pão leva em torno de 24 horas para fermentar. Então ele não estufa dentro de você, é um processo demorado. Não é aquele processo que você pensa em larga produção, em produção rápida. A nossa intenção mesmo é a saúde e o bem-estar do nosso cliente. Então, ao invés de ele estar sendo fermentado dentro de você, Sim. ao ponto de estufar, ele é fermentado fora, por isso que é um pão tão leve e você não se sente inchado. Então vamos agora provar. O cheiro tá cheirosíssimo. Aqui, ó. Uma torradinha. Ai, tô com água na boca. Nossa, muito saboroso. Escuta a crocância. Muito bom. Obrigada. Muito gostoso de verdade. E que bom, né? Ver uma empresa liderada por uma mulher. Sim. Fazendo história, né? 11 anos já. Isso. De praça, encantando pessoas, alimentando famílias, né? Isso, nós somos uns dos pioneiros em fermentação natural aqui na Paraíba. E a gente tem muito orgulho disso. Uma delícia. Passam aí na casa de vocês. Que aprendemos a fazer aqui juntos essa receita maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada. Esse foi o Sabores da Capital de hoje. Eu tô aqui me saboreando. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa com Flávio Tavares e mergulhar na arte dele, nas cores, né? Conhecer um pouco mais sobre os projetos da MGA, que tem aí Cristina, uma das mulheres à frente da empresa, né? Esse foi o Sabores da Capital de hoje. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.